Você sabe o que significa a palavra mártir? Mártir se deriva do grego e significa testemunha. No episódio de hoje do Cena a Cena, nós vamos falar sobre o martírio, que nada mais é do que dar testemunho da fé que você tem em Cristo, a ponto de oferecer tudo, até mesmo a própria vida. Pois é, e falando sobre testemunho, o Catecismo da Igreja Católica nos diz que o dever dos cristãos de tomar parte na vida da Igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações que dele dimanam. Esse testemunho é a transmissão da fé, palavras e obras. Foi isso que fizeram os mártires que nós vamos conferir no vídeo de hoje. Olá, querido devoto da Mãe Aparecida, bem-vindos a mais um Cena a Cena Jornada Bíblica. Hoje vamos falar então sobre martírio. Tudo certo, seu Vitor? Tudo certo, seu Marcelo. Uma alegria estar aqui mais uma vez com você e também com você para falar exatamente sobre o martírio, né? Aqueles que são as testemunhas de Cristo. É muito bonito quando a gente relembra a história desses homens, dessas mulheres que deram de fato a vida ali pelo Evangelho, pela causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza. E o martírio, nós sempre olhamos para ele como algo triste, né, Vitor? Como um momento que de fato assim o é, né? Porque as pessoas morrem, né? Mas a gente não deve só olhar para esse lado, né? Devemos olhar também como um olhar de esperança, né? Ainda mais neste ano que se inicia, né? Ano Santo, ano onde nós somos convidados a renovar aí a nossa esperança. Os mártires são realmente aqueles que deram um testemunho da sua vida e entenderam o motivo, né, que vieram até o mundo, né? Então, nós, né, fomos criados ali por Deus e somos chamados a dar esse testemunho, né, do próprio Deus, do próprio Cristo às pessoas, né? Por meio da nossa evangelização, por meio do nosso testemunho de vida, não é mesmo, Vitor? Então, os mártires, eles entenderam tão bem essa tarefinha, não é mesmo, que não existia nada, né? Não existe nada que os tirasse, né, realmente deste movimento de fé e de testemunho de Cristo, né? A ponto mesmo até de dar a própria vida. Exatamente, entregar a vida testemunhando aquilo que acreditavam. Você falava sobre esperança, eu me lembro de um símbolo muito recorrente nas catacumbas de Roma, sobretudo ali nos túmulos dos mártires, que é a âncora, que simbolizava exatamente a esperança na vida eterna. Eles não morriam em vão, né, mas morriam exatamente esperando, nessa esperança no Senhor, que é a esperança que não decepciona. Isso é muito bonito porque eles inspiravam também ali os cristãos, né? As catacumbas, sobretudo os túmulos dos mártires, sempre foram esse momento de peregrinação, esse espaço de peregrinação. Inclusive as peregrinações que hoje nós temos tantas até Aparecida começam exatamente na visita aos túmulos dos mártires, e isso dado esse grande sinal que é o martírio, que são essas pessoas, esses homens e essas mulheres que deram a vida por Cristo, que continuam ainda hoje, porque o Papa Francisco nos lembra que ainda hoje há muitos mártires. A gente não pode pensar que o martírio é essa coisa do passado, mas quantos cristãos ainda são perseguidos por causa do Evangelho? Eles são bem-aventurados no reino dos céus, já nos dizia nosso Senhor. Exato. Nessa cena aqui nós temos dois, então, que nós vamos falar, né, Vitor? Que são São Tiago e São João Batista. É, isso mesmo. E são santos que a gente conhece, né? Pelo menos São João Batista a gente conhece bastante das festas juninas. Sim, sim. Né? Eu particularmente gosto muito das festas de junho em homenagem a São João. E ele está representado exatamente ali com a sua cabeça decapitada, porque a gente precisa lembrar que São João Batista ele foi morto a mando do rei Herodes, que a gente vê que está segurando ali no trono, não quer perder o seu poder. Ele, seduzido por Salomé, pela dança ali de Salomé, ele fala então para que Salomé peça qualquer coisa que ele daria. Pede e diz isso na frente de todo o povo. Ela pede a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista falava exatamente contra o casamento, a união errada de Herodes com a esposa do seu irmão que ele havia mandado matar exatamente para ficar com ela. João Batista, então, é esse mártir já no tempo de Jesus. E é interessante porque a pregação de Jesus ela começa exatamente de forma mais pública, né, o caminho até Jerusalém, onde Jesus vai se entregar à morte por nós, depois de João Batista. É onde Jesus sabe que é chegado o momento, então, de ir até, de ser mais firme ali, né, nas suas posições e, de fato, se entregar, também ele entregar a sua vida por nós. E é interessante porque os discípulos entendem tão bem essa oferta de amor de Jesus, aquele que dá a vida pelos seus irmãos, que também eles vão entregar a sua vida. E São Tiago, por exemplo, foi o primeiro dos apóstolos a entregar a sua vida exatamente por causa do Evangelho. A gente vê que ele está decapitado, está segurando a cabeça com a sua mão,
porque ele foi decapitado a mando do rei Herodes. Isso agrada todo o povo. A gente vê isso no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, 13 ali. A gente vê que a morte dele agrada o povo e por isso então o próprio rei Herodes, que era um tirano, um sanguinário, manda prender São Pedro, que era o chefe da igreja. A gente precisa lembrar que São Pedro já estava instituído já como primeiro pontífice pelo próprio Cristo, e então Herodes vai e manda prender Pedro. Só que a igreja continua rezando por ele. A igreja continua rezando e aí as correntes de Pedro caem e o próprio anjo tira São Pedro da prisão. E aí, Marcelo, eu fico pensando quantas vezes a gente reza também pelo Santo Padre e como é bonita essa oração também pelo Papa. Aliás, muitos papas foram mártires, né? E até hoje a gente continua rezando pelo Santo Padre nas intenções dele. Exatamente, Vitor. E é sempre importante, né? Ainda mais nesse ano santo, né? Neste ano da esperança, onde nós somos convidados a fazer esse movimento mesmo, né? De oração pelas intenções do Papa. E é sempre importante também rezar pelo Papa, né? Afinal, é por meio dele também que nós temos aí a canonização de novos santos, né? De novos mártires, né? Então é sempre importante rezar por toda a nossa igreja, né? Tertuliano, que foi um dos padres da nossa igreja nos séculos 2 e 3, ele tem uma frase que diz que os mártires são a semente dos novos cristãos. E é exatamente isso, né? Essa beleza da igreja que nós vemos, assim, né? Porque à medida que eu testemunho de Cristo, né? Que eu abraço mesmo ali a fé católica e testemunho ao outro, né? Eu sou semente, né? Para novas gerações que virão e novas pessoas que entenderão este movimento de evangelização, né, e também partirão para isso, né? São Paulo foi uma dessas pessoas, né, Vitor? Exatamente. E o testemunho de São Paulo foi tão forte que ele também foi levado para a prisão, ele também foi preso, só que um grande terremoto fez com que as grades ali caíssem. E esse testemunho dele, de amor a Deus e do amor de Deus a São Paulo, que livra ele também do cárcere, faz com que o próprio carcereiro peça para ser batizado, porque ele vê ali o testemunho de alguém que de fato era um homem de Deus. Inclusive, isso é muito bonito porque os cristãos, eles entram sim nos cárceres, na escuridão dos cárceres, mas eles levam essa luz, que é uma luz que não é própria, mas a luz do próprio Cristo, a luz daquele que ilumina a terra inteira. E por isso também, aquilo que acontece com Cristo acontece com seus seguidores. Jesus foi morto por pregar o Evangelho, a sua boa nova, também o mesmo acontece com os seus seguidores. Mas daí a vida da igreja é sustentada. Marcelo nos lembrava agora aqui de Tertuliano, esse grande escritor da igreja, esse grande padre da igreja, o sangue dos mártires, sementes de novos cristãos. E também eles são as bases, as estruturas até hoje para que a gente continue testemunhando a fé. Por isso, até a década de 60, por exemplo, nós tínhamos na consagração dos altares a obrigação de haver uma relíquia, ou seja, um pedacinho do corpo de um santo. E no início eram os mártires, exatamente lembrando essa nossa peregrinação que era feita às tumbas dos mártires e também a comunhão dos santos, representado também aqui na nossa fachada sul, nos lembrando que na Eucaristia todos nos reunimos nessa belíssima comunhão dos santos. A Igreja do Céu, a Igreja da Terra, mártires de hoje, mártires de ontem, todos juntos, louvando, adorando, agradecendo o Senhor, reconhecendo a sua presença real na Santa Eucaristia. E quando você vier a Aparecida, próximo que é os bondinhos, no lado direito, né? Como se você estivesse olhando a fachada sul do local onde você tira foto ali com a família, sabe? Você consegue observar, então, essa cena, né? Que está sobre toda a parede lateral aqui da nossa fachada sul. Desde lá de cima até de baixo você pode contemplar essa cena e rezar também com ela. Nela a gente pode pontuar duas coisas que são interessantes, né, desse episódio que nós estamos falando. As cabeças, né, tanto de São João Batista quanto de São Tiago, que estão fora, né, dos seus corpos, né. A de São João Batista está numa espécie de uma bandeja ali, segurada por Salomé, e a de São Tiago está embaixo, né, no chão ali, aos pés de Herodes, né, como você pode ver aí na imagem, né, essas duas cenas. E também você pode contemplar todo o restante, né, da cena que o Vitor havia dito para nós, né, todo esse contexto da prisão de Pedro, também de São Paulo, abençoando ali então o carcereiro, né. Você pode observar essa cena e também fazer a sua visita aqui no Santuário Nacional. Não é mesmo, seu Vitor? É isso mesmo, e tudo isso acontece graças a você, você que ama a Mãe Aparecida e faz parte da família dos devotos, nos ajuda por meio do seu amor a construir e edificar a Casa da Mãe Aparecida, o nosso Santuário Nacional, Igreja Jubilar, lugar de peregrinação nesse ano de 2025. Agora, se você está assistindo esse vídeo e não faz parte ainda da família dos devotos, liga hoje mesmo para o telefone aqui da Casa da Mãe, telefone da Casa da Mãe a gente não esquece, 0300 210 1210.
Ou você pode também mandar um WhatsApp para a gente no 12 3104 1212 ou ainda acessar o nosso site a12.com/família dos devotos. E todo mundo que faz parte da nossa família, Marcelo, recebe esse presentão aqui, ó, que está na minha mão, a Revista de Aparecida, que é esse grande presente que você que faz parte da nossa família recebe do Santuário Nacional. Não é uma assinatura, você nos ajuda aqui na Casa da Mãe e recebe mensalmente aí na sua casa essa belíssima revista que também está disponível em formato digital, acessando muito simples, muito fácil, a12.com/Revista de Aparecida. Lá você encontra conteúdos estendidos e também conteúdos exclusivamente preparados para você, para toda a sua família, para que a gente possa crescer na fé, na caridade e na esperança nesse ano de jubileu. Exato. Esperamos você no próximo vídeo, viu? Até lá. Tchau, tchau.